Está falando de Bolsonaro pai, agora vamos falar de Bolsonaro filho. O que anda aprontando Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos? O Mayroft fica bravo, ele daqui a pouco vai falar do Eduardo Bolsonaro, mas vamos nos conectar com a nossa diva americana. Cadê a Mari? Mariana Sanches conosco a partir de agora, nossa sexta-feira, para a gente sextar com ela. Olá, bom dia. Bom dia, Fabiola, Josias, professor Mayroft, um prazer estar aqui com vocês e com a nossa audiência. E que o Eduardo Bolsonaro está aprontando por aí, hein? Pois é, Fabiola, tem tudo a ver com essa conversa, né? Porque dada a iminência da prisão do Bolsonaro, né? O Eduardo e os bolsonaristas aqui estão bastante tensos com essa possibilidade aí de que ele de fato vá para Papuda, né? E era isso mesmo que o Eduardo Bolsonaro me dizia ontem numa passagem relâmpago aqui por Washington, ele que mora no Texas, né? E por que o Eduardo veio aqui? Ele veio para cá para se encontrar ainda ontem, no fim do dia, com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que está aqui na capital americana, porque hoje ele tem um almoço de trabalho na Casa Branca com Donald Trump. E o Eduardo fez ali um certo mistério, não quis dizer se pediria asilo para o pai, porque isso ia dar muita confusão, se ia mandar recado, mas o que a gente apurou é que ele foi pedir ajuda ao Orbán para falar hoje com o Trump sobre a situação do pai e tentar, enfim, mais uma vez voltar com algum tipo de medida que pudesse, enfim, beneficiar de alguma maneira aí Jair Bolsonaro, que a gente lembra está condenado a mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. O Eduardo teve uma reunião ali de cerca de meia hora com o Orbán na Embaixada da Hungria aqui. E é interessante a gente lembrar, né, Fabiola, que no ano passado, em fevereiro, o Jair Bolsonaro chegou a passar 2 noites na Embaixada da Hungria, lá em Brasília, depois de ter o passaporte retido pela Justiça, né? No que foi interpretado por muita gente, inclusive pelo New York Times, que descobriu a história, com a tentativa dele de se evadir da justiça, né? Uma possível tentativa de fuga, já que o território de embaixadas é considerado um território estrangeiro dentro do Brasil, né? A polícia não poderia entrar na embaixada da Hungria, por exemplo, para retirar de lá Jair Bolsonaro, né? Isso certamente foi levado em conta, inclusive, no processo de Bolsonaro, embora ele não tenha sofrido uma nova medida cautelar àquela altura. Mas isso, claro, está aí na conta. O Orbán é um grande aliado dos Bolsonaro, inclusive ele gravou, Fabiola, eu cheguei a ver um vídeo para tentar melhorar o moral aí do Jair Bolsonaro, dizendo que está ao lado da família para o que precisar, que a Hungria é amiga deles e vai estar sempre lá. Chegou a comparar, inclusive, a situação do Jair Bolsonaro com o que ele diz ter vivido de desmandos da União Soviética no período da Cortina de Ferro. Lembrando que o próprio governo do Orbán é acusado de desrespeitar o devido processo legal e de perseguir politicamente opositores usando uma lei de soberania nacional, né, pela qual ele, enfim, levaria à prisão opositores ao seu regime. Ele é considerado um autocrata por muitos hoje já, né? E é um grande aliado do Trump também, viu, Fabiola? Mas ele tem também seus próprios problemas a lidar nessa reunião com Trump, porque ele está tentando mediar a relação entre Putin e Trump pela questão da guerra da Ucrânia. Só que a Hungria, Fabiola, hoje usa mais de 80% do petróleo deles vem justamente da Rússia. E o Trump acabou de colocar uma série de sanções nas petroleiras russas e está ameaçando a Hungria com sanções secundárias se a Hungria não diminuir o seu consumo de petróleo russo. Uma coisa que, aliás, ele fez com a própria Índia, né, que também é um aliado dele. Então, o Orbán vai ter seus próprios problemas para lidar hoje no almoço aqui com o Trump, mas é possível que ele leve à mesa também a questão do Jair Bolsonaro, viu, Fabiola? A gente tem aqui o post, inclusive, do Eduardo Bolsonaro falando. Ele até colocou sua reportagem, não foi essa que ele colocou? Não. Colocou porque a gente deu em primeira mão, viu, Aham. Fabiola? Foi um furo nosso de reportagem. Ai, que chique. Ela é muito maravilhosa, né, Josias? Você vê? Ela, assim, foi um furo de reportagem nossa. Ai, muito maravilhosa. Vamos lá, vamos abrir o post do Eduardo Bolsonaro aí pra gente ver. Muito obrigado, primeiro-ministro,
por me conceder boa parte da sua agenda apertada nos Estados Unidos. Quem já viveu sob o peso das violações de direitos humanos cometidas por regimes autoritários, como o da União Soviética, entende profundamente a perseguição que hoje enfrentam o presidente Jair Bolsonaro, nossa família e milhões de brasileiros que defendem a liberdade. A recíproca é verdadeira, meu amigo, conte conosco. Com você, Walter Mairovich, que entende bastante desse assunto. Bom, duas coisas. Primeiro, cumprimentar a Mariana pela matéria que ela fez sobre o novo prefeito de Nova York. Ah, Segunda, obrigada. Linda. segunda coisa, ela é uma mulher de sorte, porque agora com esse novo prefeito de Nova York, jamais o Eduardo Bolsonaro irá transferir aí a sua residência para Nova York. Então, a Mariana vai ficar, por sorte, longe desse convívio horroroso, né? Bom, voltando ao ponto, vamos pensar no prestígio é, que tem o presidente húngaro. Qual é o prestígio que ele tem, o Viktor Orbán? Qual é o prestígio dele? Em primeiro lugar, o Ministério Público do Tribunal Penal Internacional analisa representações contra ele quando ele cercou com arame farpado as entradas de imigrantes para não passarem, desviando rota para não entrarem na Hungria. A ocasião ele era o chefe de governo, ele era primeiro-ministro. Então ele tem problemas do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Essa conduta dele. Segundo, ele é odiado na União Europeia. Por quê? Porque ele é que implica e ele é que dá votos contra e ele que impede que países, por exemplo, a Ucrânia, entrem para a União Europeia e, por consequência, façam parte da OTAN. Então, ele é pedra no sapato lá. Ele é contra todas as medidas da União Europeia, medidas econômicas contra a Rússia. Ele tem um perfil filo-Putin, ou seja, ele é amigo do Putin, ele faz o jogo do Putin. Ele está sendo visto como sendo o segundo braço do Putin. O primeiro é o da Bielorrússia. Então, ele é um sujeito que, evidentemente, o Trump sabe com quem está lidando. E são dois, um autocrata, que é húngaro, e que nem Santo Estevão, que é o patriarca da Hungria, vai conseguir dar jeito. O segundo é um candidato a autocrata, que é o Trump. Então, esse pedido do Bolsonaro, evidentemente que o Trump também já tem as suas predileções já teve, hein, predileções pelo Bolsonaro, está mudando, está virando assim mais pró-Lula. Bom, em síntese, eu acho que esse pedido de interferência é mais uma prova de desrespeito do Eduardo e da família Bolsonaro à soberania nacional. O que o Trump vai fazer aqui? Vai achar que aqui tem narcoterrorismo e vai desviar o super submarino Gerald Ford, que é o mais moderno, com propulsão atômica e que está a caminho do Mar do Caribe, vai desviar e jogar aqui na Baía da Guanabara? Então, é o desrespeito total desse entreguista que segue a linha da família. É assim que eu vejo isso. Não vai adiantar nada esse pedido, até porque o Trump não manda no Supremo Tribunal Federal. Aí, palavras de Walter Mairovich. Professor, muito, muito, muito obrigada. Trabalhou a manhã inteira aí comentando os assuntos jurídicos do dia. Obrigada por estar aqui conosco e até a próxima, até segunda-feira. É sempre um prazer, Fabiola. Abraço, Mariana. Abraço, Josias. Até a próxima. Mariana, é bonito, adoro esse nome. Mariana. Obrigada, Mariana, pela sua participação. Um beijo.
Um beijo para vocês, gente. Vamos lá, Beijão. Josias. Como é que você vê aí essas peripécias de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e essa última, esse encontro, e ele falando sobre justamente o perigo que o Brasil vive? São peripécias inúteis, não é, Fabíola, do ponto de vista político e jurídico. Politicamente, o Eduardo Bolsonaro já foi desligado da tomada pela direita brasileira. E do ponto de vista jurídico, ele deveria se preocupar com uma outra prioridade, que é a sua própria condição criminal. No dia 14 de novembro, dia marcado para encerramento do julgamento desses recursos do Bolsonaro e dos demais condenados da cúpula do golpe, esse mesmo dia, 14 de novembro, termina o julgamento dos recursos da turma do golpe, começa o julgamento da denúncia formulada pela Procuradoria contra o Eduardo Bolsonaro. Sai o pai, entra o filho. E a perspectiva, Fabíola, é de que, rapidamente, também, num julgamento feito em plenário virtual, a primeira turma do Supremo converta o Eduardo Bolsonaro de denunciado em réu. Então ele vai sentar no mesmo banco dos réus por onde passa o seu pai, por onde passam os cúmplices do seu pai no caso do complô do golpe. Então, pai e filho, eu até dizia isso outro dia, se tornaram protótipos de uma família autossuficiente. Eles mesmos cometem os crimes, eles mesmos fornecem as provas, eles mesmos complicam a situação das suas defesas. O clã Bolsonaro se consolidou, Fabíola, como um convite para a revisão da teoria de Darwin. Eles oferecem eloquentes indícios de que está em curso um processo de regressão de algumas espécies.